Agora tá aí. Bom, hoje eu tô. Meu nome é Tayana, né? Rodrigues, eu sou pesquisadora do NUDERG. Hoje eu estou aqui com a Maria dos Camelôs. A gente vai realizar uma entrevista para a nossa websérie, como a gente já tem falado, né? Aqui do Núcleo de Estudos sobre Desigualdades Contemporâneas e Relações de Gênero. A gente está fazendo essas webséries para promover a pré-candidatura de diferentes pré-candidatas a vereanças no estado do Rio de Janeiro. Está junto comigo nessa entrevista hoje a professora Ildete Pereira de Mello, pesquisadora associada do NUDERG, e eu passo a palavra para ela. Bom, eu sou Ildete Pereira de Mello, sou uma feminista há 40 anos e sou professora também há 50 anos da Universidade Federal Fluminense e também pesquisadora do NUDERG há muito tempo e agora só que estou mais dentro, né? Então, eu já sou uma professora aposentada, mas eu continuo no batente. E a militância feminista, eu já trilho esses caminhos há 40 anos. Perfeito. Você pode começar com as perguntas, então, Ildete. Bom, Maria, a gente já se conhece das eleições de 20. Eu me lembro bem de ter conversado com você, inclusive já tive aí no seu pavilhão, na sua discussão nas eleições. Talvez você não lembre, mas eu lembro bem dessa passagem antes das eleições de 20. Então, eu queria que você se apresentasse. A Maria, Movimento Unido dos Camelôs, quem é essa pessoa e por que você é candidata? Primeiro, eu queria agradecer esse momento importante, né? Esse espaço importante que vocês estão dando para mim falar da minha vida, para mim falar da minha militância, né? Obrigada pelo carinho, por tudo. Eu sou Maria. Foi. Já está com você, Maria. Pode... Tá. Eu sou Maria dos Camelôs, né? Eu tenho 50 anos, estava no 49, mas ele passou há pouco tempo, ainda estou nessa dúvida ainda. Eu tenho 50 anos, né? Primeiro, eu queria agradecer a vocês essa importante entrevista, né, que vocês estão fazendo comigo, porque é importante a gente falar da nossa vida, falar de onde a gente veio, o que a gente faz, né? Então, eu sou mineira, eu vim de Minas para o Rio com 12 anos de idade, meu pai, minha mãe era camponês, então tudo que você imagina que alguém faça na roça, eu aprendi enquanto criança, né? Vivi em barraco de estuque, onde não tinha saneamento básico, meu pai morava de favor na casa dos outros, trocando o seu trabalho pela moradia, né? Tudo que ele tinha, que ele plantava, ele tinha que dividir em meio, né? Então, era meio para o patrão, meio para ele. Eu vim para cá com 12 anos de idade e fui morar em Japeri, né? Que hoje era Engenheiro Pedreiro, hoje é Japeri. Fui morar lá e eu fui com 12 anos trabalhar em casa de família para ajudar minha mãe a sustentar meus irmãos. Eu sou filha... Minha mãe, né? Meus pais têm 6 filhos e eu fui trabalhar em casa de família para ajudar a sustentar essas crianças. Então, me casei muito cedo, né? Me casei com 17 anos e eu passei pelo relacionamento abusivo, né? A qual eu apanhava do pai dos meus filhos. Então, para mim, essa pessoa que me criou, né? Que eu me tornei, foi muito saindo desse relacionamento abusivo, porque aos 23 anos eu resolvi sair desse relacionamento. Eu era mãe nessa época de 2 filhos, né? Uma menina e um menino, e eu resolvi enfrentar a vida sem estar com essa pessoa, né? Então eu venho para a rua, ainda continuo ainda na casa de família, né? Mais um pouquinho, mas quando eu me separo do pai das crianças, o salário que eu ganhava não dava para pagar alguém para tomar conta das crianças, pagar meu aluguel e me sustentar. Eu tinha que tirar alguma coisa dessa do meu orçamento, né? Por isso que eu opto vir para a rua, porque a rua
me dava o tempo de fazer todas essas coisas, né, de pagar meu aluguel, eu fazia meu salário, e ainda voltar para casa mais cedo para cuidar dos meus filhos. Então, eu fazia meu horário de trabalho também. Por isso que eu vim para a rua, e a rua, para mim, é esse espaço muito importante, né? Te tira de um relacionamento abusivo, você consegue construir a sua vida, por isso que a gente precisa fazer muito debate sobre o que é trabalhar de camelô para a gente, né? A gente vê muitas mães solos também na rua, na mesma situação que eu saí. Então, a rua, para a gente, é uma salvação de várias coisas que a gente faz e a gente precisa ter força para estar continuando fazendo. Então, mas, Maria, como a gente quer saber como você quis ser candidata. Eu sei que você já participou das eleições de 20, né? Mas você está repetindo agora em 24, e a gente quer saber o que te motivou, por que a política entra na tua vida, como e por que a candidatura? Então, não foi uma decisão minha, da Maria dos Camelôs, né? Foi a decisão da minha categoria, né? A gente tem várias pessoas, né, na Câmara, né, que representa algumas categorias. A gente tem a bancada da bala, da Bíblia, do boi. Então, a gente precisa também de ter alguém que vai falar pelos camelôs, pelas pessoas que estão na informalidade, né? Não é só os camelôs. Tem várias pessoas hoje que não têm emprego e estão na informalidade. Então, a minha categoria, né, ela resolve ter uma candidatura coletiva, né, que a gente vai discutir tudo no coletivo, né? Não é a Maria, eu doei meu corpo, meu coração, minha alma para essa candidatura, mas isso é uma construção coletiva para representar esses trabalhadores que hoje é muita gente trabalhando na rua na informalidade, muita gente está trabalhando como iFood, muita gente está no Uber, muita gente na informalidade como manicure, porque antigamente você tinha a manicure que a patroa assinava a carteira da manicure, hoje você tem a manicure na informalidade, trabalhando dentro do salão com o MEI, com o microempreendedor individual, né? Então, a patroa contrata ela tem que ter um MEI para ela continuar trabalhando. Então, assim, a gente precisa falar desse setor, né? Que são os camelôs, são as pessoas desempregadas, para a gente conseguir ter um representante dentro da Câmara. Então, essa candidatura é uma candidatura decidida pela minha categoria, né? Foi um momento de decisão e eu me senti madura agora para estar nessa situação, né? E é uma candidatura do PSOL, né? Eu sou candidato pelo PSOL e também pelo MUCA, pelo Movimento Unido dos Camelôs. Isso foi uma decisão da categoria. Então, pelo que o movimento Unido dos Camelôs já é um movimento que tem algum tempo. Como é que ele foi organizado? Você está na origem da organização desse movimento? O MUCA, ele nasce em 2003, né? Eu vim para a rua em 96, né? Nessa necessidade de trabalhar para criar meus filhos. Não conseguia me meter nas confusões que tinha na rua, porque sempre teve muita briga na rua, porque eu tinha filho pequeno, morava muito longe, então eu tinha que ir e voltar todos os dias. Em 2002, eu engravido, aí é mais uma carreira solo, de uma mãe solo, e aí eu comecei a me enfiar em todos os problemas que tinha na cidade com os camelôs. Nessa época, o prefeito era o Eduardo Paes, era o César Maia, né? Eduardo Paes, porque ele está aqui perturbando a gente, então a gente acaba se misturando, mas era o César Maia em 2003. A gente tinha uma perseguição muito grande, né? Então eu me envolvo, né? Eu começo a me destacar no meio dos camelôs após 15 dias de um parto cesariana, de uma ligadura de trompas. Eu fui agredida pela guarda municipal, porque mulher camelô, mulher informal, não tem resguarde, não pode ficar em casa tirando 6 meses de licença maternidade. 7 dias após meu filho nascer, eu tive que voltar para a rua. 15 dias após, eu fui agredido pela guarda municipal, a qual eles quebraram meu nariz, me machucaram muito, a minha cesariana abriu, eu tive que voltar para o hospital, e para mim foi muito difícil. Quando eu cheguei em casa, minha filha me olhou toda machucada, e quando eu chego no hospital, o médico fala, a cesariana está toda aberta, como é que a gente faz para recuperar, né? Então, eu lembro deles ter passado uma cola, e eu fiquei um tempo internada, mas lá eu fiquei imaginando que eu teria que fazer alguma coisa para defender o sustento dos meus filhos, que era mais um filho que precisava comer, né? E eu precisava vir para a rua. Então, eu vim com essa cabeça, organizei os camelôs e a gente foi procurar ajuda, né? E o primeiro momento que a gente procurou
foi a CUT, Central Única dos Trabalhadores, que hoje o movimento não está mais dentro da CUT, né, por essa relação, né, do PT com a prefeitura, né? Então, a gente se organizou lá dentro, o movimento ele nasce, nosso primeiro ato foi 1º de julho de 2003. Então, o Movimento Unidos dos Camelôs, ele nasce em cima de uma agressão, né, de uma cicatriz no meu corpo. A gente tem até uma matéria de jornal, né, antiga, a gente tem vários documentos guardados, que é uma matéria do jornal que ele fala, cicatrizes de uma cesariana. O MUC, ele nasce em cima de uma cicatrizes de uma cesariana minha, né? O meu corpo foi ferido, eu fiquei muito machucada, mas o Movimento Unidos dos Camelôs, ele nasce, e aí essa formação, né, de fazer várias coisas, de morar em ocupação, de fazer ocupação de prédio, ela vem nesse momento da organização do movimento. Muito bom te ouvir e você contar um pouco para a gente, né, sobre essa sua trajetória. Então, outra pergunta que a gente tem para você é quais são as suas propostas de campanha para a cidade? Qual é a sua pauta política? Então, a gente precisa falar muito desse setor informal, né, que é um setor de pessoas desempregadas, que a gente sabe que vai crescer muito mais, porque hoje a máquina está fazendo o trabalho das pessoas, né? Se você entrar hoje no metrô, você não tem mais ninguém vendendo bilhete, você precisa de comprar na máquina, então aonde está aquela menina que estava ali te vendendo bilhete? Para onde foi o cobrador de ônibus? Se você entra numa loja até um supermercado da Zona Sul, você já não encontra mais a pessoa que te atende. Você mesmo faz a sua compra, traça a sua mercadoria sozinha, coloca o seu cartão, paga a compra. Então, assim, as pessoas estão ficando desempregadas, estão vindo para a rua. A gente precisa fazer uma discussão muito grande sobre a economia informal, sobre a saúde do trabalhador, né, que as pessoas estão doentes, a gente precisa fazer essa discussão. A gente precisa falar de mobilidade, né? A gente precisa falar de educação, de saúde, porque a saúde do trabalhador informal, ela precisa ser discutida, né? A gente tem as mulheres, né, que trabalham na rua como camelô. Quando eu vim para a rua, era a minoria de mulher. Hoje você tem a maioria de mulheres trabalhando na rua. E aí a gente pergunta, essas mulheres menstruam todo mês. Aonde essas mulheres trocam seu absorvente? Né? Não temos banheiro público na cidade para essa população. Onde as mulheres trocam absorvente? Aonde a gente tem várias amigas nossas que ficam com problema de infecção urinária. Por quê? Porque a gente bebe água quando sai de casa e a gente não pode beber água o dia todo, porque você não pode deixar sua barraca para você ir ao banheiro, porque você deixa quando você voltar, pode ser que a sua mercadoria não esteja mais, né? Então, a gente precisa estar ali o tempo todo garantindo o direito do trabalho para levar o sustento para casa. Então, a gente precisa falar de moradia, né? A gente tem uma ocupação, o Movimento Unidos dos Camelôs fez uma ocupação, eu sou a segunda ocupação que eu moro, né? Em 2004, eu vim morar na ocupação Chiquinha Gonzaga, onde foi a organização muito grande da minha militância. Para mim, eu tenho muito orgulho de ter ficado naquele espaço, de ter morado ali, de ter construído a ocupação, né? Então, eu me torno uma militante política que também eu quero morar, trabalhar e viver na cidade. Eu quero morar perto do meu trabalho e quero que meus amigos, né, que as pessoas que trabalham, as pessoas que eu defendo, morem e trabalhem próximo ao seu trabalho. Então, a gente hoje tem uma ocupação, Gilberto Domingos, na Riachuelo 48, né, é um prédio do INSS que a gente está negociando com o governo federal para esse prédio. Eu estou até aqui com a camisa da ocupação, né? O Gilberto Domingos foi um camelô que morreu atropelado vindo do Maracanã, por isso que a gente precisa falar sobre a saúde do trabalhador, né? Esse camelô morreu atropelado vindo do Maracanã depois de uma noite de trabalho, e dia 5 de julho fez 1 ano que ele morreu, e a gente precisa também pautar essa questão da moradia. A gente não pode ter um centro da cidade, moradia só para quem tem dinheiro, quem não tem mora distante. Nós movimentamos a cidade, nós construímos essa cidade, nós trazemos segurança para essa cidade, e a gente precisa que essas pautas importantes seja representada na Câmara dos Vereadores. Ô Maria, e com relação à questão das mulheres, vocês têm alguma reivindicação específica para as mulheres camelô? A gente tem, né? Acho que uma delas eu acabei falando antes, né? Que é essa questão do banheiro, né? A gente precisa ter, a gente aqui, o centro de referência
aqui do Movimento Unidos Camelôs, que é aqui na Marechal Floriano 149, a gente está fazendo obra, né? E é um espaço que a gente tem, é que a prefeitura não dá. Banheiro, fraldário, a gente tem o reforço escolar aqui para a mãe, né, para as crianças, para os filhos das camelôs, para as pessoas que moram aqui em volta, trazer seus filhos com reforço escolar. A gente tem também, a gente precisa, né, de creche e creche noturna, porque muitas mulheres camelôs trabalham evento à noite. Nós somos o garçom da festa da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, você imagina o carnaval, como eu vejo várias vezes, as mulheres com seus filhos subindo para Santa Teresa e elas ficam ali o carnaval inteiro acampadas com essas crianças na rua. A gente precisa ter uma proteção para essas crianças. Então, a gente precisa ter, né, os direitos básicos, né, dessas crianças ter condições de estar numa creche segura enquanto os seus pais estejam trabalhando. Eu lembro de uma situação que aconteceu, que até hoje esse menino foi achado, foi um menino que o pai dele e a mãe estavam trabalhando na barra, no quiosque na praia, né? Eles tinham era um camelô de praia, de repente o menino sumiu, né? E até hoje essa criança não foi achada. Se a gente tivesse um espaço para a mãe ou o pai colocar na creche, a gente não tinha perdido essa criança. Até hoje os pais choram sem achar, não achou corpo, não achou a criança, essa criança sumiu e a gente precisa cuidar dessas crianças que são o futuro do Brasil, né? E aí, essa questão da creche para a gente, uma creche noturna, a creche de manhã, a creche noturna, a gente precisa discutir para a gente não ter camelô com as suas crianças na rua, exposto o tempo todo a barulho, a ser atropelado, né, ao tempo todo ali, sem ter uma alimentação adequada, sem ter o horário também certo de ir ao banheiro. A gente precisa discutir direito também para as mães ter direito de trabalhar. Perfeito. Você está organizando? Desculpa, como ela está organizando. Mas você, portanto, as bandeiras que você defende estão sendo colocadas. E como é que você está pensando em organizar a sua campanha agora em 2024? Você falou um pouquinho sobre isso, né? Dizendo que é uma campanha coletiva. Se você pudesse detalhar um pouco, isso é ótimo para a gente. Então, é uma campanha. A gente está nesse momento, né, de organização de pré-campanha, que é difícil, porque a pré-campanha a gente não tem grana, né? Na campanha a gente também não vai ter tanta grana, né? Então é uma campanha de uma pessoa popular, uma pessoa que vem da base, né? Que trabalha na base. Eu tenho a minha barraca, eu trabalho na minha barraca, eu sou camelô também. Então, assim, é uma campanha que a gente precisa, né? Que outras pessoas ajudem, que outros movimentos estejam com a gente para a gente construir uma linda campanha. Em 2022, né, a gente fez uma campanha muito bonita, a gente estava num momento muito difícil, que era um momento de pandemia, mas a gente conseguiu fazer uma campanha muito, muito boa, muito bonita, mas a gente precisa, né, que os coletivos, né, colhem, que as pessoas colhem, né, que a gente construa isso com várias mãos, não vai ser uma campanha construída só com a minha mão, só com a mão da assessoria, a gente vai precisar de várias pessoas para construir uma campanha coletiva que não é uma coisa da Maria dos Camelôs, é uma coisa da cidade do Rio de Janeiro, é uma construção da cidade, e a gente precisa construir isso junto, mas a gente está aqui tendo reuniões todos os dias, toda semana, todos os dias não, mas toda semana, indo para a rua, conversando com os camelôs, mesmo sem material, a gente está fazendo nossa pré-campanha de boca a boca, conversando com a categoria, e aí a gente vê a importância que eles falam o tempo todo de ter uma representação na Câmara dos Vereadores. E quais os desafios que você está enfrentando na construção dessa candidatura? Então, eu acho que o desafio é esse, né? Não ter grana, não ter gente, muitas pessoas, porque a nossa categoria, ela precisa, né, de trabalhar todos os dias. Então, você não tem gente disponível para estar fazendo isso. Essa questão mesmo da questão financeira, né? Não ter dinheiro para estar fazendo campanha, e aí voltar a dizer que a gente precisa muito que as pessoas olhem a gente como uma campanha importante, que vai defender um setor muito importante,
e a gente precisa de doação para isso, entendeu? Então, o desafio mesmo é o desafio de colocar o pé na rua e ir para a rua todos os dias, fazer uma campanha boca a boca, e que quem escuta fala para o outro, que fala para o outro, vai ser uma construção coletiva mesmo. E você acha que tem algum desafio que seja específico de você ser mulher, né, nessa pré-candidatura, que seja mais evidente, que você não vê em pré-candidaturas de homens? Eu acho que é a segurança, né? A gente fica mais... A mulher, ela fica mais exposta, né? A mulher tem mais... A gente fica numa situação muito mais exposta, entendeu? Eu acho que a violência política, né? A gente sofre uma violência política muito grande, né? E esses espaços, ele é um espaço muito visto para as mulheres. Então, assim, a gente já teve momentos, né? Não agora, mas momento dos homens achar que o espaço é deles e que as mulheres deveriam, que eu deveria estar fora desse espaço, deveria estar apoiando o homem, né? Mas a gente se colocou como candidata, a gente foi para a rua, fez uma linda campanha em 2022, e a gente vai fazer essa campanha agora em 2024, e a gente vai fazer essa campanha agora em 2024. A gente fez em 2020, vamos fazer agora em 2024, né? Mas a gente tem muita... a visão, né? Por ser mulher negra, por ser uma mulher que tem o 2º grau completo, né? Uma mulher que vem de uma base popular, que morou numa ocupação de sem-teto, que é camelô, né? Então, tem toda essa discriminação, né? Com o povo pobre negro que tenta chegar no lugar para representar a sua classe, a sua categoria. Esse desafio para a gente, ele é muito grande, mas a gente vai enfrentar eles, a gente vai continuar enfrentando esses desafios. Para frente, Maria. A estrada é tua. A estrada é nossa. Como com vocês. A estrada é nossa. Mas nessa campanha é você que vai caminhar nessa estrada. Caminhar de braço dado com todo mundo. Vamos embora. E a gente já está indo para a última pergunta, né? Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa que você achou que faltou? Ou falar com o seu eleitor, né? Que a gente espera que chegue esse vídeo até ele ou até ela, enfim. Eu queria acrescentar, assim, que o Movimento Unidos Camelôs, né? A gente vai ter que enfrentar a campanha e também a organização do movimento, né? Porque a campanha acontece, mas a gente tem as tarefas do movimento. Então, a gente vai fazer todas essas coisas junto. Mas falar, né, para o meu eleitor, falar para o nosso eleitor, falar para... É que, assim, a gente tem campanhas que a gente faz, né? E o movimento tem campanhas assim, muito grande, que a gente não abre mão delas, que é contra o armamento da Guarda Municipal, né? A gente não quer a Guarda Municipal armada, e a gente sabe que a Guarda Municipal armada vai ser um braço para bater em camelô na rua, bater na população em situação de rua, bater nas pessoas que vivem mais vulneráveis na cidade. Então, a gente não quer, a gente não permite que essa Guarda Municipal seja armada. A gente tem uma campanha que a gente pede paz para os camelôs, e a gente precisa que os camelôs tenham paz, a gente precisa que essas pessoas que chegam na rua, que a prefeitura olhe como trabalhador, né? E eu olho muito a questão da juventude preta que está na rua. A gente tem uma gama de jovens pretos que está na rua, que todos os dias sai da favela, que vem trabalhar na rua, que quando chega na rua, ele a Guarda Municipal chega em cima dele, batendo e tomando a sua mercadoria, para depois justificar o Estado entrar na favela e matar 27, como se mata as pessoas. E aí você não dá a oportunidade das pessoas trabalhar, o tempo todo criminalizando, e diz que matei porque era bandido, mas como estava na rua trabalhando como camelô também, apanhava, perdia a sua mercadoria. Então a gente precisa cuidar dessa juventude, né? A gente precisa fazer um debate que essa juventude negra, que é favelado, que todos os dias, né, ficam semanas sem ir para o colégio, porque tem
operação da favela lá dentro, essas pessoas são mais prejudicadas, a gente precisa que essas pessoas tenham o mínimo, né, de vir para a cidade, conseguir trabalhar para levar o seu sustento honestamente para casa. A rua, a cidade, né, o chão da rua é o nosso chão de fábrica, é onde a gente se organiza para fazer nossas manifestações, para a gente dizer que a gente não vai sair da rua, que a Uruguaiana é nossa, que a gente quer os camelôs organizados na Uruguaiana, a gente quer os camelôs organizando da cidade, e a gente quer um reviver centro para todo mundo. A gente quer um reviver centro com os camelôs, a gente quer um reviver centro com os camelôs trabalhando, a gente quer um reviver centro com os camelôs morando próximo ao seu trabalho, e a gente quer viver nessa cidade, porque essa cidade é construída com as nossas mãos, e a gente precisa bater muito no Eduardo Paes. A gente precisa bater muito nele, porque a gente precisa que a população mais pobre, a população mais vulnerável tenha direito. Muito bom te ouvir. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua participação, né? Esse momento aqui com a gente, poder dividir, né, com essa proposta, esse projeto de pesquisa que a gente está fazendo, para estar orientando, né, a votação, para a gente garantir que as pessoas possam escolher os seus candidatos, né, na eleição com um pouco mais de conhecimento, né, sobre trajetória, sobre pautas políticas. E muito obrigada por você ter comprado essa ideia. E o Dete, você quer fechar com a fala? Eu queria só falar assim, obrigada aí pela oportunidade, né? E pedir para os eleitores que vão votar na gente também que quem é que maltrata os trabalhadores informais o tempo inteiro é o Eduardo Paes. E a gente precisa eleger alguém que tenha um diálogo com os trabalhadores, e para mim o Tarcísio vai ser esse candidato que tem um diálogo, que está aqui conversando com os trabalhadores e organizando junto com o movimento, né? A gente tem uma carta que a gente entregou para o Eduardo Paes dia 1º de julho de 2003, e ele nunca respondeu essa carta, e a gente entregou essa carta para o Tarcísio, e a gente precisa que essa carta seja respondida, e a gente vai estar junto aí fazendo essa campanha. Bom, Maria, nós estamos agradecendo, né, o programa está chegando ao seu fim, e a gente deseja a você uma boa campanha e uma boa votação. E que você vá para o plenário da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Obrigada. A gente se encontra lá.